Jesus na cruz disse que tudo está consumado, mas eu quero dizer que ele deixou uma batalha para que você vencesse. A Bíblia fala que é a batalha da fé. Amém? Que fé que é essa? É a fé de que tudo já está vencido. Mas a Bíblia diz que você precisa lutar a batalha da fé. E em vários momentos, em 1 Timóteo 6,12 fala assim: combate o bom combate da fé. Amém? Depois você vai ver também lá em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira, o apóstolo Paulo falando isso, guardei a fé. Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Não, está errado isso aqui. Judas 1,3, batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Deixa eu dizer, é muito importante nós guardarmos a nossa fé, porque hoje tudo que o diabo ele faz contra nós, deixa eu dizer, a Bíblia diz textualmente que o diabo não pode nos tocar. Nós somos santificados. Hoje nós somos parte do corpo de Cristo. O diabo não pode tocar em Cristo. Deixa eu dizer, o diabo não pode tocar em você. Até lá na velha aliança, quando as pessoas não eram corpo de Cristo, a Bíblia fala que o diabo pediu permissão para Deus para poder tocar em Jó. Deixa eu dizer, agora o diabo não tem poder de te tocar. Mas deixa eu dizer, ele tem o poder de mentir. A Bíblia fala que ele foi mentiroso desde o princípio. Por que ele foi mentiroso desde o princípio? Como é que o homem pecou? O diabo chegou para Eva e falou assim: olha, é verdade que você não pode comer de nenhum fruto? E ela falou: não é, só não podemos comer deste fruto, porque se comermos, nós morreremos. E o diabo falou o quê? É certo que não morrereis. Então o diabo ele é mentiroso desde o princípio. E assim ele tem enganado a nós, todas as vezes. Então, todas as vezes que se levanta uma ideia, um ensino que é contrário à palavra de Deus, o diabo está mentindo para você. E deixa eu dizer, por isso que é importante nós batalharmos a batalha da fé. Não importa o que as coisas naturais, não importa o que o diabo tem mostrado e tem falado para você, você precisa guardar a fé. Amém, meus irmãos? Agora, existe uma chave para você guardar a fé, E algumas semanas teve aqui o pastor Francisco Vasco, e ele despertou algo em mim que Deus ficou falando e ecoando, e é sobre isso que eu queria falar. Você sabe, a chave para você fortificar e guardar a sua fé é que você tenha expectativa de coisas boas da parte de Deus. Amém? Vamos ler lá então Romanos 4,16, falando a respeito de Abraão. Aqui tem uma chave espiritual. Diz assim: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. Amém? É pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Olha como é importante. Está dizendo que todas as promessas, elas só são adquiridas através da fé. Então é pela fé para que seja segundo a graça. Eu sei que a maioria das pessoas pensa que a promessa ela vai ser cumprida no dia que você for um super crente. Não é assim? O dia que você faz tudo direitinho, que você aparentemente cumpre tudo aquilo que Deus mandou você fazer, aí você fala assim: agora Deus pode me abençoar. Mas deixa eu dizer, a Bíblia diz que isso não é pela fé, isso é por obras. Mas a Bíblia diz o que aqui? Que é pela fé para que seja segundo a graça. Graça é favor imerecido. Tudo que Deus faz, toda bênção que você recebe é porque Deus decidiu te abençoar. É um favor imerecido. Então a única forma é se for pela fé. Amém? Para que seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, a qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de nações, conforme que lhe fora dito: assim será a tua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade.
Então vamos lá. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, aqui tem algo tão precioso, porque a maior questão, talvez, nos dias de hoje, sabe, é nós guardarmos a fé, a batalha da fé. E existe uma chave aqui, está ensinando uma maneira de nós sermos fortificados na fé. Como é que você pode fortificar a fé? Você sabe, eu sempre brinco, né, que a fé é a moeda dos céus. É a moeda, você chega com fé e recebe as coisas no céu. Mas existe uma maneira, a Bíblia está dizendo, que você pode ser fortificado na sua fé. E a Bíblia fala que Abraão teve esperança, mesmo crendo contra as esperanças. Deixa eu dizer, fé não é você ignorar a realidade. Tem gente que acha que fé é a mesma coisa que pensamento positivo, né? Então está doendo lá o machucado, e ele fala, não está doendo, não está doendo. Mas algo lá no fundo diz, está doendo, está doendo. Deixa eu dizer, fé não é pensamento positivo. Fé é você crer mesmo contra a esperança, mesmo você sabendo que de todas as dificuldades, não é negacionismo, irmãos, não é você negar a realidade, mas é apesar da realidade, eu sei que meu Deus vai fazer, amém? Mas isso é importante também, porque a fé, muitas vezes, a fé vazia, você sabe, até o ímpio tem fé. Mas ele tem fé em si mesmo. O Deus deles, como a Bíblia diz, é o seu ventre. Eles acreditam em si mesmo. Mas deixa eu dizer, a nossa fé não é em você. A nossa fé é no nosso Deus, naquilo que Deus pode. Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Amém? Mas as circunstâncias estão mostrando o contrário. Deixa eu dizer, existe uma fórmula para você fortificar a sua fé. Amém? Quantas vezes Jesus falou para os discípulos, homens de pequena fé, mas a Bíblia está dizendo que Abraão já havia conhecido uma forma de fortificar a sua fé. Como é que Abraão conseguiu fortalecer a sua fé? Mesmo, você imagina um homem de 100 anos, irmãos, um homem de 100 anos, e a Bíblia e Deus fala que ele seria pai de muitas nações. Precisa de muita fé para isso, sim ou não, irmãos? Ele olhava para as circunstâncias, aqui o corpo dele já, a sua esposa com 90 anos, o corpo amortecido, mas existe uma chave que fez com que Abraão não perdesse a fé. E a Bíblia fala que ele fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Amém? Eu sei que você pensou naquela música do irmão Lázaro, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Não é assim? Não é isso, né? Eu sei que a gente, principalmente os irmãos pentecostais, acham, não, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, não, tá tudo, glória a Deus. Não é isso. Eu queria dizer para você o que significa esse termo aqui, dando glória a Deus, né? Coloca para mim, eu coloquei aqui o significado da palavra glória, que é que é doxa no grego, que significa o quê? Opinião, julgamento e ponto de vista. No Novo Testamento significa sempre uma opinião positiva a respeito de alguém que resulta em louvor e honra. Dar glória é você ter uma opinião positiva a respeito de alguém. O que você acha de fulano? Não, fulano é justo, fulano é reto, fulano é uma bênção, eu estou então dando glória. Então, agora volta para o anterior, né? Então a Bíblia fala lá no verso 20 que Abraão, ele foi fortificado na fé, tendo uma opinião positiva a respeito de Deus. Amém, irmãos? Eu sei que o mundo, ele pensa exatamente o oposto. Você sabe, o mundo quer que você tenha uma opinião negativa a respeito de Deus. Você sabe, a maioria dos ímpios, eles morrem de medo de ir para a igreja. Você sabe qual que é o problema? Eles acham que lá onde eles estão vivendo, eles estão fora do radar de Deus. Mas o dia que eles vierem para a igreja, Deus agora vai ficar no pé deles. E eles têm medo de Deus. Por quê? A opinião deles é negativa a respeito de Deus. Mas deixa eu dizer, Deus quer que você tenha uma opinião positiva a respeito dele. E a Bíblia fala que Abraão foi fortalecido, glorificando, tendo uma opinião positiva a respeito de Deus. Essa é a chave para você guardar a fé. Não importa o que você está passando, não importa o problema com que você chegou aqui hoje, se você crê que existe um Deus nos céus, que está pronto para te abençoar, que quer o melhor para você, você vai ter a sua fé fortalecida. Mas eu estou cheio de problema, pastor. Deixa eu dizer, se você ainda não saiu bem, é porque ainda não acabou. Deus ainda está trabalhando na sua história, porque a Bíblia fala que Deus
quer nos dar um fim positivo, amém? Então hoje eu vou falar rapidamente aqui de 4 aspectos para mostrar para você que nós precisamos ter bons pensamentos, boas expectativas a respeito de Deus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Primeiro, quero dizer que Deus te escolheu para te abençoar. Você foi escolhido para ser abençoado. Diga assim: eu fui escolhido por Deus para ser abençoado. Amém, irmãos? Tem gente que pisa na bola com Deus e fica: e agora Deus vai me rejeitar. Deixa eu dizer, Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente. Amém? Ele já sabia que você ia decepcionar antes mesmo de você fazer. Amém? Você sabe, Jesus, quando Pedrão chegou para Jesus: não, jamais te negarei. Jesus falou: olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Que isso, Deus? Que isso, Jesus? Não, mas mesmo assim, eu te amo. Deixa eu dizer, Deus te conhece mais do que você. Deus sabe de você melhor ainda do que você mesmo. E ainda assim, Ele te escolheu. Deus não faz escolha errada. Eu sei que tem pessoas que acham que toda vez que elas pecam, por alguma razão, Deus não quer mais saber delas, né? Eu imagino que o livro da vida deve ser um monte de rabisco, né? Porque o fulano pecou, apaga o nome dele. Aí fulano agora pediu perdão, escreve o nome dele de novo. Não, irmãos, deixa eu dizer, Deus te conhece antes que você fosse formado. Ele sabe de todas as coisas da sua vida e ainda assim Ele te aceitou. Amém? Agora olha o que diz lá em Efésios 2, no verso 4. Projeta aí. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Amém, irmãos? Muito amor que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Posso dar um pause aqui? Deixa eu fazer uma observação aqui. Deixa eu dizer, Deus não te escolheu o dia que você chegou aqui nessa igreja. Deus te escolheu quando você estava morto nos seus delitos e pecados, amém? Lá em Romanos fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Tem gente que acha que Deus vai te amar somente o dia que você faz tudo direitinho, que você foi para a igreja. Não, você veio para a igreja porque Deus te amou, porque a Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, amém, irmãos? Você jamais escolheria a Deus, você estava fora, você não conhecia, mas a Bíblia fala que o amor dele te escolheu. O amor dele te alcançou. Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Aí de alguma forma você sentiu esse amor irresistível. Você falou: eu preciso virar crente, eu preciso ir lá e escutar essa palavra, porque alguma coisa tocou dentro de você. Deixa eu dizer, a iniciativa é de Deus. Amém? A iniciativa é de Deus. A Bíblia fala que Ele te amou quando você ainda estava morto nos seus delitos e pecados. Você sabe, isso aí aniquila qualquer pretensão humana. Deus me escolheu porque no fundo Ele conhecia o meu coração, Ele sabia das minhas intenções. Não, a Bíblia fala que você estava morto. Amém? Você sabe, se você for num necrotério, você vai encontrar muitos mortos ali, né? Mortos de todo tipo, de toda idade, né? Mas tem uma característica do morto que é comum a todos. Morto está morto, ele não faz nada, ele não tem, esse morto aqui é mais simpático do que esse morto aqui, olha, esse morto aqui é mais engraçado que aquele, ou esse aqui parece ser mais honesto. Não, morto é morto, amém, irmãos? A Bíblia fala que todos nós estávamos mortos do ponto de vista de Deus, por isso que a Bíblia chama de toda obra que é feita antes de você conhecer a Deus, de obras mortas. Deus não aceita obras de ímpios. Deus não aceita, Deus só aceita obras dos seus filhos. Não adianta ímpio tentar fazer boas ações e fazer coisas para impressionar a Deus, porque para Deus é morto fazendo obra morta. Mas a Bíblia fala que nós, estando ainda mortos, Deus nos amou. Que dirá agora, irmãos? Que dirá agora? Será que Deus nos ama agora? A Bíblia fala que Ele nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Mas agora, continuando no 5, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E mais, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora presta atenção no verso 7. Para que tudo isso, pastor? Para que tanto amor? Olha o verso 7. Para mostrar
nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Eu sempre falei aqui, Deus não te abençoa porque você é bom. Deus te abençoa porque Ele é bom. Amém, irmãos? Né? Eu fiz uma representação aqui uma vez, né? Vamos fazer de novo, porque eu achei tão legal aquilo. Foi tão... 2 voluntários, 2 homens aqui. Vem, Valdeci, você já está com colete. Here to serve. I want you to serve me, please. mais um aqui. Aí, Dedé, glória a Deus. Veja, nós temos 2 homens aqui. Né? Vamos supor, né? Esquece aquilo que eu falei, que eles estavam mortos. Nós vamos dizer que o Valdeci é um homem muito bom. Ele faz caridade, ele sempre faz todas as coisas certas. O Valdeci não é registrado pecado na conta dele. Amém? Aí, sobrou para você, Dedé. O Dedé, tadinho, o Dedé já fez tudo errado, escolheu viver uma vida do jeito que ele quer, não lembrava de ir para a igreja. Para falar a verdade, ele até caçoava de crente. Ele era um cara que realmente totalmente errado na sua vida. Aí os 2 chegaram lá na porta do céu, dizem que é São Pedro que fica lá, não sei, nem quero saber tão cedo. Mas aí chega o Valdeci, e o Valdeci pega lá os records dele, né? E aí checa, não, o Valdeci foi um homem bom. Então, porque você foi um homem bom, você pode entrar no céu. Amém? Amém. Agora o Dedé chegou lá, não tinha nada na ficha, estava tudo errado, um monte de problema. Deixa eu dizer, ele pode entrar no céu desse jeito? A não ser que Deus seja bom e deixe ele entrar. Amém? Um homem bom ser salvo é porque o homem é bom. Agora, um homem ruim, pegou mal, né? Um homem não. O problema é que a gente é ruim, irmão. Alguém ruim ser salvo, deixa eu dizer, só se Deus for bom e deixar entrar. Amém? Glória a Deus para esses irmãos. Amém. Então veja, a Bíblia fala que Deus, Ele prova a sua bondade para conosco, nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Deixa eu dizer, amar quem faz tudo certo é por causa da pessoa, mas abençoar, a Bíblia fala, o Deus que justifica o ímpio. Amém? Deus, Ele justifica o ímpio. Por quê? Porque Ele é poderoso. Então a Bíblia fala que Deus nos amou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos, mas agora Ele nos escolheu, nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja, irmãos, veja, você estava morto nos pecados e delitos. Deus podia simplesmente te salvar e te colocar numa posição neutra. Deus podia simplesmente te salvar e falar, ok, você não está mais morto em delitos, mas Ele não fez só isso. A Bíblia fala que Ele te ressuscitou e colocou no trono juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso Deus não é apenas aquele que salva, mas é o Deus que justifica aqueles que Ele escolheu. Aqueles que Ele chamou, também os justificou. É muito mais, irmãos. Amém? Eu sei que justificar no português parece que é assim, deu uma justificativa, lá fulano faltou e deu uma justificativa. Não é você trazer uma desculpa, né? Não, ele deu um motivo. Não, justificar na Bíblia é righteousness, é você ser declarado justo. Amém? É muito mais do que ser perdoado. Nós precisamos entender isso, porque se você acha que você foi simplesmente perdoado, aliás, simplesmente não, irmãos, porque é muito difícil. Mas você não foi apenas perdoado, você foi declarado justo. A Neide leu aqui, a Simone falou aqui no começo. 2 Coríntios 5, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Jesus nunca pecou e morreu como um pecador. Você nunca foi justo, mas você vai morrer com a justiça de Cristo. Amém? Essa é a grande troca de Deus. Então você não foi apenas perdoado, você se tornou justo. Deus não apenas te amou e te perdoou, mas agora Ele te colocou no trono. Amém, irmãos? É muita coisa, é muito, não? 6, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, para que Deus fez tudo isso? Olha só no 7. Para mostrar
nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deixa eu dizer, Deus escolheu a mim e a você para mostrar para todo mundo que Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Eu lembro de um amigo lá no Brasil. Ele tinha ido essas coisas só no Brasil, né? Ele tinha ido numa loja e o vendedor não tinha dado muita atenção para ele, porque ele não estava bem vestido, né? E aí ele voltou na casa dele muito bravo, pediu o carro da mãe dele, que era uma Mercedes, se arrumou todo, chegou lá na loja, parou na frente com aquele carrão. Logo os vendedores todos queriam saber quem que era aquela pessoa. E aí aquele vendedor que havia destratado ele, eu acho que nem reconheceu, veio e falou: não, aqui não. Eu quero que outro me atende. Aí ele nem ia comprar muita coisa, mas ele chegou no outro vendedor e começou a gastar muito dinheiro. Para quê? Para mostrar para aquele outro o quanto ele tinha de dinheiro e tinha sido mal atendido. Deixa eu dizer, nós não estamos falando aqui de ninguém se mostrando para ninguém, mas a Bíblia fala que Deus escolheu eu e você para mostrar o quanto que Ele é bom. Amém? Olha o que diz aqui: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, ou seja, pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua bênção, aonde? Para conosco, através de Cristo Jesus. Deixa eu dizer, você foi escolhido por Deus para ser abençoado. É bom demais isso, é ou não é, irmãos? Você não tinha direito a nada. Você, aliás, né? Tem gente que fala: pastor, mas Deus é muito injusto comigo, é muita injustiça. Eu falo: é injusto mesmo. Porque se Deus fosse justo, você ia para o inferno, tá? Graças a Ele que Ele é injusto com você. Mas veja, Ele não apenas decidiu te perdoar, mas Ele decidiu mostrar agora, nos séculos vindouros, para todo mundo, o quanto Ele é bom. E Ele escolheu você para mostrar que Ele é bom. Amém, irmãos? Deixa eu dizer, Deus é bom. Ele te escolheu para te abençoar. Eu não sei qual que é a sua ideia que você tem a respeito de Deus. A maioria das pessoas acha que Deus é um professor muito chato, esperando você fazer uma prova para saber se decide você entrar ou não no céu. Deixa eu dizer, não é assim que funciona, irmãos. Deus te escolheu para mostrar que Ele é bom. Amém? Sabe como que Ele mostra que Ele é bom? Escolhendo pessoas que não mereciam. Porque escolher aquele que merece é fácil, irmãos. Mas é escolhendo quem não merece e falando: eu vou te fazer meu filho, você vai entrar no céu. E agora eu te dou a minha justiça e vou mostrar como eu sou bom. Amém? Romanos 8:32 fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Amém? Deixa eu dizer, irmãos, o mais difícil foi entregar Jesus. Jesus era o Filho amado, Jesus era o Filho unigênito do Pai. Você acha o que mais? Aquele que não poupou a Cristo, você acha que tem alguma coisa que Ele não queira te dar, irmãos? Não, tudo. Você sabe, aquele que criou as coisas simplesmente com a sua palavra. Você sabe, basta uma palavra do trono para que nós sejamos abençoados. Mas deixa eu dizer, isso acontece se você tem uma opinião boa a respeito de Deus. Amém? Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos, ponto 2. Deus tem prazer em te abençoar. A Bíblia fala, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu dizer, a maioria das pessoas acha que como que você agrada a Deus? Com santidade. É ou não é, irmãos? Não, eu quero ser muito santo, porque Deus vai ficar feliz comigo, né? Se eu for muito santo. Irmão, é muito bom que você seja santo. É muito bom que você não viva uma vida lambuzada no pecado. Mas deixa eu dizer, isso não impressiona Deus. Você vai ver Jesus, Ele em todo lugar, Ele falava, as duas pessoas que arrancaram o elogio de Jesus Cristo, né, aquele centurião romano e aquela mulher cananeia, a Bíblia fala que Jesus ficou admirado, porque ele nunca tinha visto tamanha fé. A Bíblia não fala que Jesus se impressionou, olha, Jesus se impressionou porque ele nunca viu tamanha santidade nos fariseus, nem em ninguém, mas o que impressiona a Deus é a fé. Por quê, pastor? Veja, santidade pode impressionar a gente. Eu não acho que impressiona, eu acho que mais afasta as pessoas do que atrai.
aquelas pessoas muito santas, né? Não, sabe, eu conheci, irmãos, eu tenho um chão aí, viu? Eu conheci que você não podia nem encostar na pessoa por causa da unção. Não, a irmã é muito santa. E eu lembro que eu era novo convertido, eu fui lá e dei um abraço na irmã. E os obreiros ficaram todos desesperados, porque ninguém encostava na pastora, porque era muito santo. Deixa eu dizer, não é isso que atrai. Jesus, ele andava com publicanos, andava com pecadores, andava com prostitutas, porque ele não tinha medo de se contaminar. Porque nós somos chamados para influenciar esse mundo, irmãos. Sabe, não tenha medo. Sabe, tem crente que fica com medo. Eu vou lá na cabeleireira que é macumbeira. Ela devia ter medo de encostar em você. Amém? Você sabe, no Velho Testamento, a maldição, o feitiço pegava. A Bíblia fala que você não podia encostar no leproso, mas a Bíblia fala na nova aliança, que a nossa santidade é que pega. A Bíblia fala lá, o apóstolo Paulo fala, a esposa que é crente santifica o marido que não é crente. Amém, irmãos? As pessoas que deviam ter medo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Mas veja, as pessoas acham que o que agrada a Deus, o que impressiona a Deus é se eu fizer tudo certinho. Não, deixa eu dizer, santidade num ambiente onde todo mundo é santo não tem valor nenhum. Mas deixa eu dizer, fé é algo que impressiona a Deus, porque fé não existe no céu. Você sabia disso? Não tem fé no céu, porque no céu os anjos testemunham tudo que Deus fala acontece. Fé só existe na terra. E isso impressiona a Deus. Isso é algo que, quando Ele olha e quando nós acreditamos, Ele se alegra, porque nós estamos dizendo que verdadeiro é Deus e mentiroso seja todo homem, porque aquilo que Deus falou é o que vai cumprir. Você honra o caráter de Deus. Então a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Seja cheio de fé. Quer fortalecer a sua fé? Tenha bons pensamentos a respeito de Deus. Sabe que Ele quer te abençoar. Sabe que Ele te trouxe aqui para te abençoar. Porque olha o que diz aqui. Sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém? Geralmente fica por aí, né, irmãos? Não, porque é preciso crer que aquele que se chega a Deus tem que crer que Ele existe. Sim, mas deixa eu dizer... Você corre o risco de ter fé. Você sabe que até os demônios têm fé, irmãos? A Bíblia fala que os demônios têm fé lá em Tiago e estremecem. Você pode ter fé, mas você pode ter fé de demônios. Você pode crer que Deus existe. Você sabe, tem muitos lugares que as pessoas têm fé, tem igrejas que cultuam a Deus, que pregam o evangelho, mas a fé delas é a fé errada, é uma fé de demônios. Eles creem em Deus, mas não creem que Deus é bom. Creem que Deus está ali, no seu, como se fosse um Big Brother, cheio de televisão assim, esperando alguém pisar na bola para ir lá e mandar um míssil, um raio na cabeça daquela pessoa e poder castigá-la. Essa é uma fé, mas é uma fé de demônios. É uma fé de condenação, mas a fé verdadeira, creia que é necessário que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A fé verdadeira, não apenas crê que Deus existe, mas que Deus, Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele quer te abençoar, aqueles que o buscam, amém? Você veio nessa manhã aqui buscar a Deus, creia que Deus, Ele é galardoador da sua vida, Deus quer te abençoar, porque você tem buscado o Senhor, amém, irmãos? Primeiro motivo que eu te dei, Deus te escolheu, você foi salvo para Deus mostrar o quanto Ele é bom. Segundo, Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Todo aquele que se chega diante do Senhor, Ele quer te abençoar. Amém, irmãos? Eu lembro que há uns meses, talvez anos atrás, eu fiquei sabendo, muito foi comentado na internet, de uma pessoa muito rica lá em Dubai, e que foram convidados para o aniversário do filho. Eu acho que era um aniversário de um ano de idade, não sei. E que aquele homem muito rico, aquele sheik, era aniversário do seu filho, presenteou os convidados, que cada convidado que foi lá recebeu um carro de presente, por ter ido na festa dele. Deixa eu dizer, o nosso Deus é esse Deus muito rico. Toda vez que você vem até Ele, você sai cheio de presentes. Amém, irmãos? Deus é galardoador. A fé que agrada a Deus é a fé que crê que Ele quer te abençoar. Amém, irmão? Você sabe, tem pessoas que desprezam isso. Pastor, isso é papo para novo convertido.
né? O que você está falando aqui, Deus é bom, né? Não, isso não é conversa para novo convertido. Isso é conversa para quem é muito maduro, irmãos. Sabe, nós temos que entender aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. E todas as vezes que você crê que Deus quer te abençoar, irmãos, deixa eu dizer, sua fé é fortalecida. Sua fé é fortalecida, mais doxa, mais glória, mais pensamentos bons a respeito de Deus. Todas as vezes que você tem bons pensamentos a respeito de Deus, Ele se alegra com você. Aleluia. A Bíblia fala que nós somos filhos adotados por Deus. Você imagina uma criança que passou por todo tipo de trauma e agora ele foi adotado por uma família muito boa. Você sabe, essa é a nossa história. Nós fomos muito maltratados pelo mundo, fomos ceifados pelo diabo desde o início, mas a Bíblia fala que Deus nos escolheu e nos adotou como filhos e nos deu o espírito de filiação. Mas você sabe, essa criança que foi adotada, por conta dos seus traumas, por conta das suas decepções, das agressões que ela sofreu, ela não consegue confiar nos pais. Os irmãos estão entendendo? Essa criança, ela ainda tem dúvida, será que se eu deixar a colher cair no chão aqui, será que meu pai vai me mandar embora da casa? Deixa eu dizer, o pai não se alegra com esse pensamento. Sabe, tem crente que pensa todas as vezes, eu pequei, Deus agora vai me rejeitar. Você está desonrando o seu pai. Você está dizendo que Ele só te aceitou por alguma qualidade sua. A Bíblia fala que não. Deus te aceitou porque Deus te amou quando você estava morto nos seus delitos. E Deus te aceitou por causa de Cristo Jesus. Não desonre isso. Não duvide do amor de Deus. Todas as vezes que você duvida do amor de Deus, você entristece o Espírito Santo. Porque Deus, a Bíblia não fala que Deus tem amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide desse amor, mas dê glória para Deus, dê glória, fortaleça a sua fé, dando glória, doxa, tenha bons pensamentos a respeito de Deus. Por isso que a Bíblia fala aqui, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, Senhor. Deixa eu dizer, nós precisamos conhecer mais o Deus que nós servimos. Nós precisamos entender esse amor e o desejo dEle para conosco, para que nós tenhamos confiança como filhos e possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Amém, irmãos? Ainda que as circunstâncias sejam contrárias e diga, mas não parece, não, deixa eu dizer, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé e nós fortalecemos a fé, sabendo o Deus que nós servimos. Você sabe a quem você serve, irmãos? Você sabe aquele que te escolheu? Você sabe, Deus deseja te abençoar. Tenha boas expectativas a respeito dele. Amém? O que mais? 3, Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito. Jeremias 29:11. Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deixa eu dizer, Deus está pensando bem a respeito de você. Você sabe, tem uma história na Bíblia, tudo está na Bíblia, irmãos, deixa eu dizer, tem um propósito, nada está na Bíblia por acaso. E a Bíblia fala que Saul era rei de Israel, e Saul tinha um filho chamado Jonas. Jonas era alguém que tinha discernimento espiritual e havia entendido que o seu pai não era a pessoa escolhida por Deus para ser o rei de Israel. Jonas sabia que Davi era o escolhido de Deus. E a Bíblia fala que Jonas se conectou com Davi e eles fizeram uma aliança entre os dois. Se tornaram homens de aliança entre eles, mas certa vez Saul foi para uma batalha e tanto ele quanto Jonas, seu filho, morreram nessa batalha. E aí Davi assume o trono, mas você sabe, havia uma coisa, quando um novo rei, que não era da família, assumia o trono, o que eles faziam nos outros povos, eles matavam toda a descendência do antigo rei, para que nenhum descendente pudesse tentar depois fazer um motim e matar o rei para poder reassumir o trono. Os irmãos estão entendendo? Então a Bíblia fala que quando chegou a notícia de que Saul e que Jonas, seu filho, que era o sucessor direto, haviam morrido numa batalha, todos os funcionários cataram o que sobrou da família de Saul e levaram com ele um jovem que seria o neto de Saul. Então se o filho de Saul, que era o sucessor na realeza, havia morrido, então agora o reino deveria ser do neto. E os funcionários, sabendo isso, pegaram aquela criança correndo e falaram, vamos fugir, porque se Davi souber que você está vivo, ele vai querer te matar. E a Bíblia fala, esse homem chamado Mefibosete,
foi levado para longe. A Bíblia fala que ele foi levado para Lodebar, uma terra seca, uma terra de miséria, uma terra distante. Por que ele foi levado para Lodebar? Porque ele tinha medo do rei. Mas Davi não era como os outros reis. E a Bíblia fala que certo dia Davi estava no seu castelo, a Bíblia relata isso. E ele acorda e ele fala assim com seus funcionários: por acaso existe ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benignidade? Ainda tem algum descendente de Saul para que eu possa mostrar o quanto eu sou bom, para que eu possa abençoar? E ele fala assim: por amor de Jonas, por causa da aliança que ele tinha com Jonas. E aí, Jonatas. E aí, a Bíblia fala que os funcionários falaram: sim, tem Mefibosete, o filho dele, está lá em Lodebar. E o rei fala: manda buscar, porque eu quero abençoar. Mefibosete, quando chega, desesperado, morrendo de medo, achando que o rei ia matá-lo, mas o rei falou: a partir de hoje você come na minha mesa. Ah, mas quem sou eu? O que eu fiz para você? Não tem nada a ver com você. É por causa da aliança. É por causa da aliança que eu fiz com Jonatas que você é abençoado. Deixa eu dizer, não tem nada a ver com você. É por causa da aliança na cruz, por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Hoje o rei está lá no trono perguntando: a quem eu posso abençoar? Se você ouvir essas palavras, se você guardar, deixa eu dizer, você vai comer na mesa do rei. Você vai comer o melhor dessa terra. Depende apenas de você guardar a fé. Você precisa ter bons pensamentos. Quem é você? Você está fugindo de Deus. Deixa eu dizer, não fuja. Não fuja desse amor, nem altura, nem profundidade, nem a largura. Não há onde você pode escapar. O amor de Deus te achou. Agora deixa eu dizer, corra para os braços do Pai. Não corra do Pai. Eu sei que você olha, você tem muitas falhas, eu tenho muitos problemas. Deus está bravo comigo. Não, Deus está lá no castelo perguntando: há ainda alguém nessa terra para quem eu possa usar de bondade, para quem eu possa de abençoar, por amor a Cristo, por amor a cruz, por amor à aliança, por amor ao sangue que foi derramado. Deus quer te abençoar. Aleluia, irmãos. Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Ele está pensando coisas boas, a fim de vos dar o fim que esperais. Deixa eu dizer, o final é de glória, irmão. Se não tem glória ainda, é porque não chegou no final, porque o final tem glória. O final, você sabe, às vezes o caminho não é da forma que nós planejamos, nós não entendemos as coisas, mas deixa eu dizer, se não tem glória ainda não é o final, você está no caminho. Você sabe, José, a Bíblia fala que a história dele, do ponto de vista nosso, parecia que estava dando tudo errado, mas você sabe, a maneira de Deus não é a nossa maneira, e as coisas foram acontecendo na vida dele. Ele foi trabalhar na casa de Potifar, ele foi acusado injustamente, se tornou preso, mas de um dia para o outro, ele acordou como um prisioneiro e foi dormir como um rei do Egito. Quero dizer que para as coisas mudarem na sua vida, basta uma palavra do trono. Basta um momento certo. Talvez você veio nesse culto aqui e com tantos problemas para resolver. Deixa eu dizer, Deus pode estar entregando uma chave para você hoje. Você não precisa de muitas coisas, não. Você precisa apenas do favor de Deus. Você precisa entender que Deus quer te abençoar. Você precisa guardar a sua fé e ter doxa, bons pensamentos a respeito de Deus. Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. Nós precisamos ter bons pensamentos a respeito de Deus. Aleluia. Senão você não tem fé nem para se chegar diante de Deus. Você não vai ter fé para receber as coisas. E o dia que você receber as coisas, você não vai glorificar a Deus, porque se você não acredita que Deus pode fazer, você vai falar: foi o acaso, foi a sorte, foi a minha força, foi o meu vizinho que me abençoou, foi o meu patrão que resolveu me bonificar. Não, deixa eu dizer, você precisa mudar a sua mentalidade para que Deus possa te abençoar, porque toda a glória tem que ser dele. Enquanto você achar que é na sua força, enquanto você achar que é no seu merecimento, enquanto você achar que são as circunstâncias, enquanto você achar que é o presidente, enquanto você achar que é o Congresso que tem que aprovar uma lei para você ser abençoado, deixa eu dizer, a glória não é de Deus, mas quando você falar: Deus vai me abençoar, toda a glória é do Senhor, você pode ter certeza
que você vai receber da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Por último, Deus ama quando nós prosperamos. Salmos 35, 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Aleluia. Essa é a fé que nós precisamos. Olha só. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Você sabe, a justiça de Deus é Cristo. A justiça de Deus é Cristo. Eu sei, há muita confusão porque nós achamos que a justiça de Deus é a nossa. E aí nós falamos: eu sou um homem muito justo, eu gosto do que é certo, né? Para mim é preto no branco, é assim, assim, assado e tal. Deixa eu dizer, essa justiça a Bíblia fala que não serve, é muito pouca. É muito pouca. A Bíblia fala em Isaías que a justiça humana é como um trapo de imundície para Deus. Mas a justiça de Deus, a Bíblia fala que é revelada nos evangelhos. É Cristo, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cantem e alegrem-se os que amam a justiça de Deus, que é Cristo, e digam continuamente. Você sabe, a verdadeira justiça, irmãos, estou finalizando. A Bíblia fala em Hebreus que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao sangue de Abel. Você sabe, Abel foi a primeira pessoa que foi morta. Foi morta pelo seu irmão Caim. E a Bíblia fala que depois que Caim matou o seu irmão, ele se desesperou porque o sangue de Abel clamava por justiça. E ele saiu errante pela terra. A Bíblia fala que Deus colocou um sinal para que ele não fosse morto, porque se você matasse alguém, um espírito de morte iria com você. E ele sabia disso, porque o sangue de Abel clamava por justiça. Mas a Bíblia fala que o sangue de Cristo fala coisas superiores ao sangue de Abel. Porque o sangue de Abel fala de uma justiça que é humana. Você matou, agora você tem que morrer. Mas a justiça de Deus fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A justiça de Cristo é superior, porque Ele, você sabe, a justiça humana, se você fez mal a alguém, esse alguém tem que pagar. Mas a justiça que é superior, aquele alguém que fez mal, a Bíblia fala que Jesus, além de ter levado mal, Ele fala: não, o castigo que é dele, eu levo também. Eu levo também. Por isso, Pai, perdoa-lhes agora. E Cristo levou sobre si todo o nosso castigo. Essa é a justiça de Deus. Então a Bíblia fala que aqueles que amam essa justiça, aqueles que entenderam a verdade do Evangelho, que Cristo fez por nós, cantem e alegrem-se. Os que amam a minha justiça. Você sabe, quem entendeu a graça, ele vive alegre, ele canta. Ainda que as circunstâncias não sejam suficiente. Você sabe, um amigo meu que fala isso, agora eu comecei a falar também. Ô Elias, tudo bem? Melhor que mereço. Tá tudo bem? Melhor que mereço. Ah, mas você está com muito problema, mas ainda é melhor do que eu mereço. Amém, irmãos? Se você entender o que você merece, e se você entender o que Deus fez por você, você sempre vai estar melhor do que merece. Amém? Mas não para por aí, porque Deus não dá pouco. Deus ele é um rei, Ele é poderoso. Ele não quer apenas te deixar de te punir, mas Deus quer te abençoar. Mas veja, a Bíblia fala: cantem e alegrem-se os que amam a justiça, os que amam a salvação, os que entenderam o sacrifício de Cristo. E digam continuamente, veja, isso é um mandamento, diga continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Deus se alegra com a sua prosperidade. Deus fica feliz. Deus é engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Aleluia, irmãos. Tenha bons pensamentos a respeito de Deus. Sabe, acorde cheio de expectativas que Deus vai te surpreender. Sabe, esteja sensível para as bênçãos do céu. A Bíblia fala: bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Você não precisa correr atrás não, irmãos. Aonde você vai, você é abençoado. Você sabe, talvez você esteja tão fechado para essas coisas que você não perceba. Mas eu quero te dizer, nessa manhã, tenha expectativa de coisas boas.
Deus sempre faz o melhor. Não importa, não era do jeito que eu queria. Aleluia, Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor para você. A Bíblia fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, tudo vai cooperar para o seu bem. Ainda que você não entenda, você não precisa entender. Mas se você orar, Deus te explica também. Mas sempre, 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 se eu dizer, você não está mais pela sua própria sorte. Você está nas mãos do Senhor. Você foi escolhido para ser alvo do amor de Deus. E Deus mostra o quanto Ele é bom através das nossas vidas. Olhando para os seus filhos, as pessoas vão ver como Deus é bom. Amém? Se coloca de pé.